Fala, torcedor do Nordeste. Seja muito bem-vindo ao Nordeste Sport News, o canal que traz as notícias mais quentes e os bastidores mais reveladores do nosso futebol regional. Já aproveita para deixar o like, isso ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho. Compartilha com os amigos que também vivem a paixão pelo esporte nordestino e fica com a gente até o fim, porque o vídeo de hoje está imperdível. A bola começou a rolar nos bastidores do futebol brasileiro e europeu com uma notícia que, se confirmada, pode mudar completamente a história do mercado de transferências na América do Sul. Circulam rumores quentes de que Nasser Al-Khelaifi, o poderoso dono do Paris Saint-Germain, teria colocado os olhos em um dos destaques mais consistentes do Fortaleza. O nome do jogador não foi oficialmente divulgado, mas fontes dentro do clube afirmam que a proposta é absolutamente surreal e está sendo analisada com extrema cautela pela diretoria. O clima é de expectativa, pois envolver o PSG em negociações com times brasileiros sempre gera aquele frisson entre torcedores, jornalistas e analistas, principalmente porque a investida de Al-Khelaifi tende a ser agressiva e surpreendente, sem medir esforços para garantir o jogador que considera ideal para reforçar o elenco europeu. Dentro do Fortaleza, a notícia caiu como uma bomba silenciosa. Fontes internas revelam que ninguém esperava um interesse tão direto de um clube do porte do PSG, ainda mais em tempos em que as negociações internacionais são meticulosas e reservadas. A diretoria se vê agora diante de um dilema complexo: valorizar a imagem do clube e manter seu destaque ou ceder às cifras milionárias que provavelmente acompanharão a proposta. E o mais curioso é que essa movimentação não se limita apenas ao jogador em si, há um verdadeiro estudo de mercado por trás da abordagem do PSG, indicando que eles enxergam no futebol brasileiro e, especificamente, do Fortaleza, uma oportunidade de garimpar talentos que ainda não foram massivamente explorados pela Europa. As redes sociais, claro, já fervem com especulações e teorias. Torcedores do Fortaleza dividem opiniões entre entusiasmo e preocupação, enquanto fãs do PSG começam a imaginar o impacto do reforço em competições internacionais. Analistas esportivos apontam que, se a negociação avançar, o clube francês não apenas mostrará sua força financeira, mas também consolidará a tradição recente de buscar talentos de clubes emergentes sul-americanos. Nos bastidores, jornalistas especializados garantem que há conversas iniciais com empresários e representantes do jogador, e que a oferta do PSG, ainda que não divulgada oficialmente, supera qualquer negociação histórica envolvendo clubes brasileiros nos últimos anos, o que aumenta ainda mais o burburinho e a sensação de que estamos diante de algo realmente extraordinário. Enquanto isso, o ambiente dentro do Fortaleza permanece em suspense absoluto. Funcionários próximos à diretoria comentam que cada reunião sobre o tema é sigilosa e cheia de cautela, com decisões sendo tomadas em etapas, como se cada movimento precisasse ser estudado minuciosamente antes de ser compartilhado com o público. É um verdadeiro jogo de xadrez, onde cada carta revelada pode influenciar não apenas o futuro do jogador, mas também o planejamento financeiro e estratégico do clube para as próximas temporadas. O impacto de um possível negócio com o PSG é imenso, e há até quem diga que a repercussão já ultrapassa os limites do futebol nacional, chamando a atenção de veículos internacionais e ampliando a visibilidade do Fortaleza de forma inédita. Especialistas em mercado de transferências comentam que a entrada do PSG em negociações com clubes brasileiros não é novidade, mas nunca de maneira tão direta e audaciosa. O que diferencia este caso é a combinação entre o perfil do jogador, o timing da proposta e a força da instituição europeia por trás do movimento. Há um clima de expectativa em torno das próximas semanas, e cada informação vazada, seja um treino, uma entrevista ou uma menção nas redes sociais, é analisada com lupa por jornalistas e torcedores, criando um verdadeiro quebra-cabeça de rumores, suposições e apostas sobre o que pode acontecer. Por enquanto, tudo segue no campo das possibilidades, mas a sensação é de que algo grande está prestes a acontecer. As negociações, ainda que sigilosas, mostram que o futebol brasileiro continua sendo uma referência de talento e potencial de mercado para a Europa. E enquanto Fortaleza avalia os impactos da proposta, a imprensa começa a preparar suas análises sobre o que um acerto com o PSG significaria não apenas para o clube cearense, mas para todo o cenário esportivo da América do Sul. A expectativa é gigantesca, e o torcedor, claro, acompanha cada movimento com a esperança de que o burburinho se confirme em uma notícia histórica.
Nos corredores do Fortaleza, a atmosfera é de tensão e expectativa. Cada ligação recebida, cada reunião interna e cada mensagem de empresários é interpretada como um possível sinal de avanço ou recuo na negociação com o PSG. Fontes próximas à diretoria comentam que o clube está consciente do peso que essa negociação teria, não apenas no bolso, mas também na reputação internacional. Afinal, vender um talento para um gigante europeu como o PSG coloca o Fortaleza em um patamar completamente diferente, despertando a atenção de outros clubes, investidores e jovens jogadores que veem no time cearense uma porta de entrada para o futebol global. A repercussão, dizem insiders, já começou a gerar uma onda de curiosidade, especulação e até ansiedade entre torcedores que acompanham cada movimento de perto, como se fossem protagonistas de um filme de bastidores do futebol. Enquanto isso, a estratégia do PSG segue envolta em mistério absoluto. Nasser Al-Khelaifi, conhecido por sua frieza e precisão em negociações, teria preparado uma proposta financeira que, segundo rumores, não deixa margem para contrapropostas triviais. Nos bastidores do futebol europeu, comenta-se que essa não é apenas uma aquisição pontual, mas parte de um plano mais amplo de fortalecimento da base sul-americana do PSG, mirando jogadores jovens, promissores e com potencial de se tornarem estrelas globais. O fato de um clube brasileiro estar no radar do PSG dessa forma cria um efeito de espelho. Outros times da América do Sul começam a observar como essa movimentação se desenrola, imaginando oportunidades semelhantes ou avaliando estratégias de retenção de talentos. O jogador em questão, embora discretamente protegido pela diretoria e assessoria, já percebe os olhares e rumores que circulam nas redes sociais e na imprensa. Entre entrevistas contidas e aparições públicas, cada gesto, cada declaração é interpretada como um possível indício de que a negociação com o PSG poderia avançar a qualquer momento. Torcedores do Fortaleza compartilham teorias sobre a reação do atleta, enquanto analistas esportivos começam a debater se ele teria coragem de enfrentar o desafio europeu ou se permaneceria no clube para consolidar sua carreira no Brasil. No lado financeiro, o impacto de uma negociação dessa magnitude é igualmente fascinante. Além da cifra que circula nos bastidores, há toda uma análise sobre direitos de imagem, premiações e participações futuras em torneios internacionais, que poderiam redefinir o orçamento e planejamento do Fortaleza para anos seguintes. A diretoria estuda cada cenário possível, equilibrando o desejo de manter o jogador com a oportunidade de transformar o clube em referência de profissionalismo e estratégia de mercado. Enquanto isso, a imprensa segue com atenção máxima, sabendo que qualquer vazamento ou declaração equivocada poderia explodir em memes, debates e viralizações que só aumentariam o burburinho em torno dessa negociação surreal. A repercussão da possível negociação já começou a ecoar entre outros clubes brasileiros e sul-americanos, que observam atentamente cada movimento do PSG. Fontes afirmam que alguns dirigentes começaram a analisar seus próprios elencos, imaginando quais jogadores poderiam se tornar alvos de gigantes europeus em um futuro próximo. A notícia sobre o interesse do PSG no Fortaleza criou um efeito dominó. De repente, times de menor expressão começaram a sonhar com propostas que, até então, pareciam impossíveis, enquanto clubes maiores começaram a repensar suas estratégias de proteção de talentos. A sensação de que o futebol brasileiro voltou a ser um celeiro estratégico para a Europa reacende debates sobre exportação de jogadores e a valorização do mercado interno, e tudo isso sem que uma negociação sequer tenha sido oficialmente confirmada. Dentro do Fortaleza, o clima nos treinamentos e reuniões é quase cinematográfico. Jogadores, comissão técnica e dirigentes vivem entre a expectativa e a cautela, conscientes de que qualquer passo em falso pode gerar interpretações equivocadas e aumentar ainda mais o burburinho. Cada treinamento é analisado com lupa pelos jornalistas, que tentam descobrir se o jogador-alvo do PSG demonstra sinais de interesse em uma possível transferência ou se permanece concentrado no dia a dia do clube. Entre rumores, conversas confidenciais e estratégias sigilosas, o clube se prepara para qualquer cenário, seja ele a venda histórica para a Europa ou a permanência do atleta, consolidando Fortaleza como protagonista de um capítulo épico do futebol sul-americano. Do outro lado do mundo, a movimentação do PSG não passou despercebida por especialistas em mercado esportivo. Nasser Al-Khelaifi é conhecido por realizar aquisições estratégicas, muitas vezes envolvendo jovens talentos antes que se tornem superestrelas globais.
A suposta proposta pelo Fortaleza mostra que o clube francês não está apenas interessado em reforçar seu elenco imediato, mas em criar uma rede de talentos que possa impactar suas campanhas futuras e, de quebra, aumentar seu valor de mercado global. Analistas europeus comentam que esse tipo de negociação tem efeito duplo. Fortalece a posição do PSG na elite do futebol mundial e ao mesmo tempo pressiona clubes sul-americanos a repensarem suas políticas de retenção de jogadores e planejamento financeiro. A torcida do Fortaleza, claro, está em polvorosa. Entre euforia e apreensão, os fãs seguem cada rumor com atenção, comentando cada possível sinal de avanço ou recuo da negociação. Nas redes sociais, surgem teorias de todos os tipos, desde conjecturas sobre a reação do jogador caso a proposta seja aceita até especulações sobre os valores astronômicos envolvidos. O efeito viral é imediato, e o clube percebe que, mesmo antes de qualquer confirmação oficial, já se tornou notícia internacional, ampliando sua visibilidade e valorizando sua marca de maneira inédita. Cada postagem, cada vídeo e cada comentário contribuem para a sensação de que algo histórico está prestes a acontecer. Nos bastidores, empresários, agentes intermediários movimentam-se com extrema cautela, conscientes de que qualquer deslize pode comprometer a negociação ou gerar especulações ainda maiores. O jogo de interesses envolve múltiplas camadas, contratos, direitos de imagem, cláusulas especiais e até possíveis bônus por desempenho em campeonatos internacionais. Tudo isso cria uma teia complexa que precisa ser administrada com maestria, pois qualquer informação vazada pode transformar rumores em explosão midiática instantânea. E é justamente essa complexidade que mantém o assunto vivo nas rodas de conversa, redes sociais e programas esportivos, alimentando um clima de suspense quase cinematográfico. Enquanto o mundo do futebol acompanha cada detalhe, o Fortaleza se vê em um cenário totalmente novo. A perspectiva de negociar com um gigante como o PSG é ao mesmo tempo tentadora e desafiadora, exigindo decisões estratégicas que podem definir o futuro do clube e de seu elenco por anos. Entre rumores, análises financeiras e discussões internas, a negociação se mantém como o assunto mais quente do momento, transformando o Fortaleza em protagonista de um verdadeiro thriller esportivo, onde cada movimento, cada declaração e cada decisão são observados com atenção por torcedores, jornalistas e especialistas do mundo inteiro. Com os rumores já ecoando em praticamente todos os cantos do futebol sul-americano, o Fortaleza se prepara para enfrentar uma onda de atenção midiática sem precedentes. Jornalistas, influencers e torcedores acompanham cada detalhe, transformando simples informações em teorias e debates intermináveis. Internamente, a diretoria sabe que o momento é delicado, qualquer passo em falso pode gerar crises de imagem ou afetar a moral do elenco. A administração estuda cada cenário possível, desde a recusa da proposta até a aceitação do que muitos já chamam de negócio do século, ponderando não apenas o valor financeiro, mas também a visibilidade global que o clube ganhará caso o jogador siga para o PSG. É como se cada decisão tomada nos bastidores estivesse sendo observada sob uma lente de aumento, com o mundo inteiro esperando por um desfecho que pode ser histórico para o futebol brasileiro. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Enquanto isso, Nasser Al-Khelaifi e sua equipe no PSG mantêm uma postura fria e calculista, típica de quem já realizou transações milionárias e estratégicas em todo o mundo. Fontes próximas ao clube francês comentam que a abordagem não é apenas sobre adquirir um jogador, mas sobre consolidar uma presença forte e influente na América do Sul. A ideia seria criar uma ponte direta de talentos entre o Brasil e Paris, aproveitando jovens promissores que ainda não tiveram grande exposição internacional. O impacto de uma movimentação desse tipo é gigantesco, não apenas o jogador seria projetado para o cenário europeu, mas o Fortaleza também se consolidaria como referência em desenvolvimento de atletas, tornando-se alvo de olheiros e investidores de todo o planeta. Nos bastidores, especula-se que a negociação pode abrir precedentes para uma série de movimentos similares envolvendo outros clubes do Nordeste e do Sudeste do Brasil. A atenção internacional sobre o Fortaleza já aumentou, e isso pode gerar um efeito cascata, com jogadores mais jovens sendo valorizados e clubes brasileiros começando a rever suas estratégias de contratos e retenção de talentos. Em paralelo,
O mercado financeiro do futebol observa cada passo, sabendo que um negócio desse porte altera não apenas tabelas de transferências, mas também projeções de receitas, direitos de imagem e valorização de marcas ligadas aos clubes. É uma movimentação que ultrapassa os limites do campo e se transforma em um verdadeiro jogo estratégico de poder, visibilidade e influência. Por fim, a expectativa continua sendo quase insuportável para todos os envolvidos. Torcedores, imprensa e especialistas seguem de olhos atentos, analisando cada declaração, cada treino e cada aparição pública do jogador, tentando antecipar o desfecho dessa negociação que já entrou para a história antes mesmo de se concretizar. O PSG, o Fortaleza e o futebol brasileiro como um todo estão no centro de uma narrativa que mistura cifras astronômicas, projeção internacional e emoção pura. E enquanto os rumores continuam a se multiplicar, a certeza que fica é de que estamos diante de um capítulo único, onde o inesperado pode se tornar realidade a qualquer momento, mudando para sempre a percepção sobre o mercado de transferências sul-americano e a força do futebol brasileiro no cenário global. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.